Muito bem. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Lá do começo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me.
Senhor, nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor venha sondar os nossos corações, ver se há em mim, ver se há em nós algum caminho mau, ver se há em nós, Pai, algum pensamento que não Te agrada, algum pensamento que não vem de Ti. Quebranta nosso coração, Senhor, tira todo orgulho, Senhor, humano. Pai, que o nosso coração seja uma terra preparada para receber a Tua palavra. Quebranta o nosso coração de pedra, para que possamos absorver e ser moldados pela Tua vontade, pela Tua palavra. Senhor Deus, transforma-nos, Senhor. Queremos ser pessoas transformadas, queremos ser restaurados e renovados, assim como a cada manhã a nossa fé se renova em Ti, Pai. Nós queremos ser renovados, restaurados, transformados, Pai. E enche-nos, Pai. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Enche-nos, Deus, com a Tua presença. Enche-nos, Deus, com a Tua palavra. Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Nós queremos ser cheios ao ponto de transbordar da Tua presença, de transbordar da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser cheios de Ti, Pai. E usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Nós queremos abençoar a nossa família. Nós queremos fazer diferença onde nós estamos. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos nas mãos do Redentor. Nós queremos ser um canal que flui do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que nessa manhã nós possamos fazer essa oração do eis-me aqui, amém? Deus possa ouvir da nossa boca, do nosso coração. Deus, eis-me aqui, quero ser usado por Ti. Em qualquer hora, né? A música fala, né? Em qualquer hora, em qualquer situação, usa-me, Senhor, né? A gente tem que estar sempre à disposição do Senhor, sempre à disposição de ser um instrumento de Deus. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 19, e aqui a gente viu a morte, assim, a gente acabou ontem vendo a morte de Acabe. A gente viu que o Acabe acabou, né? Ficou legal isso, né? O Acabe acabou. Né? E aqui não conta toda a história, mas lá em Reis tem toda a história, né? De como que a esposa dele morreu também, como o que aconteceu ali, né? Os detalhes não são contados, mais especificamente tudo sobre porque o Acabe também era de Israel, né? Então a gente falou já que Crônicas ele concentra na história de Judá, né? Então assim, por isso que poucos relatos você tem dessa história, mas né, nos outros livros a gente tem o relato dessa história, né? Então, e a gente sabe também que esse rei Josafá, que foi um rei que serviu a Deus, que fez muitas coisas que Deus se agrada, o Josafá estava junto do Acabe, né? Lembra que a gente estudou ontem no capítulo 18,
que um filho Josafá casou com uma filha de Acabe. Então houve uma aliança. E aí o capítulo 19, então, ele começa com esse profeta Jeú repreendendo Josafá. Uma coisa muito importante, esse capítulo 19, ele é muito importante, né? Para a gente entender a conexão do capítulo 18 com o capítulo 20. Por quê? Não só porque ele é o 19, né? A conexão do 18 para o 20 é o 19. Mas assim, a questão de que no capítulo 18 você tem uma guerra e você tem uma derrota. E no capítulo 20 você tem uma outra guerra, mas você tem uma vitória. E talvez isso seja interessante de nós refletirmos nas nossas vidas sobre as nossas derrotas, né? Muitas vezes nós somos derrotados, muitas vezes nós caímos no pecado, nós cometemos algum erro, nós fizemos alguma coisa errada, nós causamos alguma confusão. E aí o que acontece? Quando você tem uma derrota em uma batalha, o capítulo 19 ele é importante para isso, porque a derrota do capítulo 18, no capítulo 19 você tem uma restauração, uma nova batalha, e no capítulo 20 nós vemos a vitória do povo de Judá por conta do capítulo 19. Então esse capítulo 19, né, esse começo do capítulo 19, que a gente vê aí mais ou menos até o versículo 11, né, a gente vê aqui que na verdade, né, o capítulo 19 foi o processo de restauração para que depois de uma derrota, esse rei e esse reinado se realinhassem, se reestruturassem para experimentar a vitória na próxima batalha, né? Então, assim, esse capítulo 19 ele é muito importante para a gente entender tudo isso. Então, o profeta Jeú, ele começa trazendo essa repreensão. Eu acho que ninguém gosta de repreensão, né? Nós somos pessoas que eu falei para vocês de uma coisa que parece rara, mas ela é muito comum, a ilusão da autojustiça, a ilusão da autossuficiência, né? Nós achamos que nós somos justos o suficiente, né? E nós não gostamos de ser repreendidos. Eu acho que ninguém gosta de ser repreendido, né? Toda hora. Tomar bronca toda hora não é bom, né? Mas assim, eu entendo assim que o Josafá, ele foi um bom rei porque ele aceitou a repreensão, né? Então aqui no começo do 19, a gente vê que Josafá volta para Jerusalém e o profeta Jeú então traz uma repreensão. E o profeta Jeú, ele diz o seguinte: você não era para você ajudar o perverso e não era para você fazer aliança com aqueles que aborrecem ao Senhor. Então a repreensão de Jeú foi baseada nas alianças erradas que o Josafá fez, né? Aí diz assim que por isso Deus está aborrecido com você, mas Deus sabe que você fez coisas boas também, eliminando os ídolos, né? Versículo 4. Josafá continuou em Jerusalém, ele visitava Berseba e o monte de Efraim, para que esse pessoal sempre lembrassem do Deus eterno. Versículos 5 a 7, aí começa aqui do 4, do 5 a 7 até o 11, é o que os comentários chamam de reforma judicial de Israel, né? Deixa eu só parar um pouquinho para a gente olhar para Josafá nesse momento, né? Esse erro de Josafá errou em que sentido? Ele fez aliança com Acabe, né? E um comentário do Lutero, né? É bem interessante. Lutero, ele diz que o Acabe era inimigo, Deus era inimigo de Acabe, né? Deus era inimigo de Acabe, porque Acabe fez muitas atrocidades, muita coisa ruim, né? Mas eu vejo assim que o Josafá, por conta dos filhos, que um filho casou com a filha do Acabe, ele fez essa aliança e essa aproximação com Acabe, que era inimigo de Deus. Eu pergunto, será que Josafá sabia que Deus não gostava de Acabe? Eu acho que sim,
Por quê? Porque se Josafá tinha uma proximidade tão grande com Deus, Josafá sabia que Acabe não era alguém que buscava o Senhor, né? E ainda mais olhando para toda a história, todas essas brigas de Judá com Israel, né? Toda essa questão de um muro feito, né, por Baasa e todos os antecedentes que a gente vê dessa divisão entre Israel e Judá, Josafá sabia que Acabe não era flor que se cheire, né? Mas eu penso que o Josafá, ele fez uma coisa que nós muitas vezes fazemos. É aquela coisa do primeiro eu faço, depois eu penso. Você já passou por isso? Primeiro a gente faz alguma coisa, a gente toma uma atitude, a gente fala alguma coisa e depois a gente para pensar e pensa assim, puxa, não devia ter feito aquilo, né? Sabe quando você fica com aquele negócio assim? Primeiro você faz no impulso, né? Você baseia as suas ações, as suas palavras no impulso. Aí depois que você faz, você para pensar e você fala, puxa, devia ter pensado antes. Então existem pessoas que fazem e depois elas pensam. Tem gente que pensa, depois faz, né? Então assim, eu acho que as duas coisas têm vantagens e desvantagens, né? Então uma pessoa que faz e depois pensa, ela pode muitas vezes se arrepender. Mas também existe aquele ditado popular que diz assim, que quem não arrisca não petisca, não é verdade? E aí assim, às vezes o nosso impulso em querer fazer uma coisa boa gera coisas boas, mas às vezes ela gera coisa ruim. Do outro lado, quem pensa muito e depois faz, às vezes por pensar tanto perde o timing, perde o momento que poderia fazer alguma coisa de tanto pensar em querer fazer uma coisa, você entende? Então assim, quer dizer, nenhum lado está totalmente certo, nenhum lado está totalmente errado. Eu penso assim, e se nós pudéssemos encontrar um meio termo em tudo isso? E se nós pudéssemos encontrar um equilíbrio entre parar para pensar e agir e pensar, né? E encontrar um meio termo em tudo isso, né? E eu acho que Josafá, ele primeiro fez e depois ele pensou. E essa foi a grande falha dele. Mas o lado bom de Josafá foi o quê? Bom, já que eu errei, vamos consertar, né? Já que eu errei, já que o Jeú veio, o profeta veio, né? E a gente sabe que o Josafá tinha um respeito muito grande pelos profetas, né? Porque quando o profeta Micaías falava coisa ruim para o Acabe, o Josafá fala assim, ó, não fala assim com o profeta não, o cara é ungido do Senhor, né? Então o Josafá, de uma certa maneira, tinha um respeito muito grande pelos profetas. Então quando Jeú começa o capítulo 19, trazendo essa repreensão a Josafá, a gente não tem aqui o relato explícito e claro de que Josafá se jogou no chão, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e pediu perdão ao Senhor, mas a gente vê o quê? Que depois desse versículo 1 até o 4, no capítulo 5 começa o que o comentário chama de reforma judicial. E eu acho muito interessante a gente pensar nessa reforma judicial, porque a gente vê que Josafá nomeou juízes para cada cidade, para trabalharem com seriedade, com responsabilidade. Ele disse para os juízes, vocês representam a Deus, vivam no temor de Deus, sejam criteriosos. E aí tem um versículo que aqui na Bíblia Viva, ele diz assim, Deus não tolera desonestidade, parcialidade e suborno. Ó, interessante, né? O texto ele é bem claro, pelo menos na Bíblia Mensagem, ele é bem claro quando ele fala assim, olha, Deus não tolera desonestidade, parcialidade e suborno, ou seja, Deus ele não tolera a enganação, né? A falta de honestidade, a parcialidade no sentido também de que a gente também não pode, na hora de julgar, né, tomar partido, porque esse aqui é meu queridinho, porque esse aqui é meu favorito, né? Então essa é a parcialidade, né? E talvez a parcialidade no sentido também de criar partidarismo, né? Fazer um partidarismo.
Por isso que eu penso, sabe, que a igreja não é lugar de falar de partido político, de brigar com questões políticas, né, e trazer esses favoritismos políticos dentro da igreja. Por quê? Porque isso gera divisão entre a igreja. E a igreja não é lugar de divisão e a igreja é lugar de comunhão pura e verdadeira. Então, assim, o que a gente faz com isso? Cada um respeita, a gente precisa aprender a respeitar a opinião dos outros. Você respeita a opinião de quem é de esquerda, quem é de direita respeita o que é de esquerda, esquerda respeita quem é de direita, do centro, né? Não precisa respeitar porque tá pulando para um lado do outro, sei lá. E aí você pensa assim, cada um, a gente precisa entender as nossas diferenças e respeitar as nossas diferenças, né? Então, essa reforma judicial, ela vem restabelecer a cosmovisão do reino de Deus para o povo. Então, assim, entendendo que do versículo 1 até o 4 eu vejo que Josafá teve essa repreensão do profeta Jeú, do 5 em diante você vê uma restauração, uma restabelecimento da justiça de Deus, da cosmovisão, ou seja, de uma certa maneira, a gente está vendo aqui Josafá, não só Josafá, mas Josafá aplicando isso ao povo, que nós precisamos olhar com os olhos do Senhor, nós precisamos colocar os óculos do Senhor, né? O que o Senhor faria nesse momento, né? Existiu um movimento chamado o que Jesus faria, né? Que era um braceletezinho, uma pulseirinha, que ficava essas iniciais, OQJF, OQJF, o que Jesus faria, né? E era um movimento de adolescentes que toda vez que o adolescente entrasse numa situação complicada, uma situação decisiva, ele olhava para esse bracelete e falava assim, puxa, nessa situação, o que Jesus faria? Seria essa questão da gente alinhar o nosso pensamento, o nosso conceito de certo e errado, baseado não na minha justiça, não na justiça humana, mas na justiça de Deus, né? Então Josafá, ele está fazendo aqui uma restauração do governo de Deus. Ele está falando, Deus, senta no trono de novo, por favor, porque eu fiquei sentado lá, fiz besteira, né? Dei umas presepadas aí, fiz algumas coisas que não te agradam, e agora eu quero restaurar, eu quero renovar o teu governo. Eu quero pedir que o Senhor governe nesse trono. Senta no trono do meu coração, né? É o que... não sei se você já viu aquele livretinho evangelístico chamado Quatro Leis Espirituais, né? As 4 leis espirituais, elas sempre têm o desenho de uma circunferência e você está sentado no trono. Aí chega uma hora, o que é uma conversão? O que é quando você se entrega para o Senhor Jesus? O seu eu vem para fora e Deus senta no trono da sua vida, né? E eu entendo o seguinte, pô, pastor Joel, mas eu já fiz isso. Eu já li o 4 leis espirituais, eu já entreguei minha vida ao Senhor. Então por que o eu fica entrando de novo nessa bolinha e fica sentando no seu trono? Não é verdade? Constantemente nós deixamos o nosso eu entrar, sentar no trono que era do Senhor Jesus. Então o que está sendo feito aqui, através de Josafá, é o que? É o restabelecimento da justiça de Deus, da cosmovisão, do jeito que Deus enxerga o mundo, para que nós possamos reavaliar em nós o senso de justiça, o certo e o errado, né? O que é certo e o que é errado perante aos olhos do Senhor. Por quê? Porque para Josafá, essa aliança que ele fez com Acabe, ele deixou de lado o senso de justiça de Deus, do que era certo, do que era errado, do que agradava a Deus, do que não agradava a Deus, e agiu por vontade própria, e agiu carnalmente. Mas graças a Deus eu entendo que Josafá, ele entendeu o erro, ele foi repreendido, ele se arrependeu, ele se chegou diante do Senhor e falou, Deus, eu quero consertar isso. E aí começa essa restauração. Versículo 8 e 10
nós vemos que Josafá nomeou os levitas, os sacerdotes e os chefes de família para resolver os assuntos sobre adoração e para serem mediadores entre os conflitos das pessoas. Em qualquer caso, ele diz assim: lembrem que vocês estão perante o Eterno. Constantemente a gente vê o Josafá dizendo isso. Lembrem que vocês estão diante do Eterno. Todos eles devem saber que estão diante de Deus e façam, o Josafá ele diz isso com uma ênfase muito grande. Façam tudo isso no temor a Deus. Temam a Deus. Mais uma vez esse assunto, né? O temor a Deus é um assunto que nós precisamos gastar tempo para pensar nisso, né? Eu já falei para vocês que o temor tem a ver com respeito, tem a ver com medo, tem a ver com amor, né? E eu vou colocar mais algumas palavras dentro do temor, né? O temor, nós temos que ter reverência. O amor é reverência, o temor é reverência. Quando você teme a Deus, você tem que agir com reverência. O que é agir com reverência, né? Quando você chega diante de um juiz, eu não sei se alguém já esteve diante de um juiz assim, na questão do tribunal, mas você não chama o juiz assim: ô amigão, posso falar um negócio? Não, ninguém ninguém chega para o juiz falando assim, né? É a vossa excelência, né? Senhor excelência, o juiz, existe uma reverência, né? E eu acho que é uma coisa assim que muitas pessoas estão perdendo essa reverência com o presidente da República hoje, né? Meu Deus, toda vez que eu vejo alguém falando com esse presidente, parece que eles estão falando assim: ô moleque, o que você tá fazendo aí? Tá estragando tudo, né? Tá derrubando o nosso país, né? Então assim, por mais que ele esteja errado, eu fico pensando, e precisa haver uma reverência, né? E o temor também tem a ver com reverência. E outra coisa que eu queria acrescentar no temor é uma coisa que aqui no comentário bíblico ele fala de admiração, né? Claro, a gente não admira as coisas erradas de uma pessoa importante, mas olhando para Deus, nós precisamos ter essa admiração. E temer a Deus também é admirar a Deus, é olhar e falar: puxa, que Deus bondoso que eu tenho, né? Que Deus maravilhoso. Deus faz coisas tão boas, Deus é justo, Deus é maravilhoso, né? Então, dentro desse temor e pensando nesse temor, a gente entende que o temor, ele está ligado à justiça. Por quê? Porque se você teme a Deus, temer a Deus significa o quê? Temer a Deus significa você absorver a cosmovisão bíblica de reino de Deus para enxergar com os óculos de Deus todas as situações da tua vida. E quando você, no temor de Deus, você absorve essa cosmovisão, né? Eu não sei se eu estou falando muito difícil, mas a cosmovisão, né? O cosmo é o ambiente, né? Mas assim, como que você enxerga o mundo? Cosmovisão literalmente significa como que você enxerga o mundo, ou seja, quais são os seus parâmetros de certo e errado. Cosmovisão significa assim, para mim, né? Vamos dizer assim, na minha casa, tirar o sapato antes de entrar em casa é uma regra, é uma cosmovisão de que eu enxergo, de que isso é certo. Você entende? Então assim, para dentro da sua casa você tem uma cosmovisão. Dentro de cada igreja a gente tem uma cosmovisão. Então assim, a igreja metodista tem uma cosmovisão, a igreja pentecostal tem uma cosmovisão, cada um tem uma cosmovisão em relação à prática do ser igreja, né? A igreja católica tem uma cosmovisão e eu entendo que, olhando para um aspecto ainda mais amplo, nós precisamos pensar: existe a cosmovisão humana, existe a cosmovisão da justiça e a cosmovisão de Deus. E nós precisamos tentar enxergar o mundo como Deus enxerga e não só como eu enxergo, né? Hoje você vai sair daqui com uma palavra nova: cosmovisão, né? Vai falar assim: hoje Deus, eu quero uma cosmovisão do Senhor. Né? Então é isso, pessoal. A gente precisa ter. Eu entendo que Josafá,
ele criou essa cosmovisão e ele restaurou a cosmovisão humana para ter uma cosmovisão de Deus. Versículo 11, ele fala sobre os sacerdotes, né, o Amarias, os Zebadias e os levitas também, que trabalhavam com um cuidando do culto, um cuidando das questões civis e outro das questões de tribunal, na questão judicial. Interessante que Josafá ele misturou aqueles que cuidam do templo com aqueles que fazem justiça, né? É interessante isso, né? Aqueles que cuidam do templo com aqueles que fazem justiça por conta dessa questão. Aqueles que têm a cosmovisão de Deus vão saber julgar segundo os padrões e a perspectiva divina do Senhor. Aí ele termina, eu acho muito bonito isso, mas pelo menos na Bíblia a mensagem ele diz assim: sejam dedicados a Deus, Deus está com vocês, deem o melhor de vocês. Eu gosto muito dessa frase, né? A palavra de Deus, sejam dedicados, Deus estará sempre com vocês e façam o seu melhor. E eu entendo isso, né? Que quando nós fazemos algo, nós temos que fazer com excelência. E eu acho que isso, de uma certa maneira, para a maioria nipônica aqui, cresce dessa maneira, né? Nós crescemos buscando fazer tudo com excelência, né? A gente não faz as coisas de qualquer jeito, né? Mas assim, que isso seja um padrão dentro da nossa vida cristã, da gente não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Eu sei que tem gente aqui que faz as coisas com tanta excelência, que até sofre por conta da excelência, né? Porque vira um problema. Esse negócio de excelência vira um problema. Por quê? Porque você faz com excelência. E quando você vê alguém não fazendo com excelência, aquilo te machuca. Aquilo te dói. Aquilo te deixa indignado. E aí eu queria dizer para vocês, pessoal, se você sofrer por conta da falta de excelência dos outros, você vai sofrer sozinho, né? Faça as suas coisas com excelência, não fique cobrando dos outros, por quê? Porque, de uma certa maneira, existem algumas razões. Primeiro, porque ninguém é perfeito, né? A gente pode estar buscando excelência e só porque o outro não fez do jeito que eu faço, a gente não precisa ficar bravo também, né? Eu acho que a maioria das brigas nossa em casa é por causa disso, né? O outro não fez do jeito que eu faço e aí a gente fica indignado, fica chateado, né? Pô, mas eu faço assim. Pô, mas o outro faz daquele jeito, e daí? Né? Então, assim, isso aqui é raiz de problema de relacionamento, né? A gente faz com excelência. Então, assim, seja excelente no que você faz diante dos olhos do Senhor, mas tome cuidado para não cobrar a excelência dos outros, porque você também é pecador, você também é falho, imperfeito, e você também fica numa posição muito complicada de querer a perfeição dos outros, né? E o problema do perfeccionista não é só autocobrança, mas é achar que todos os outros estão errados e estão contra mim, né? Então vamos tomar esse cuidado, tá? E aí a gente entra no capítulo 20, né? O capítulo 20 ele fala sobre essa grande batalha que teve de Josafá. E é um capítulo maravilhoso, né? Eu acho muito legal. Lembrando que os moabitas e os amonitas vieram da onde, né? Vieram da onde? A gente que está estudando há tanto tempo aqui, da onde vêm os amonitas e os moabitas? Os amonitas e os moabitas, eles vêm lá de trás, quando Ló saiu da terra de Sodoma e Gomorra, né? Fazendo um breve pensamento aí retrógrado para a gente entender de onde vem Moabe e Amon. Lá de Ló saiu da sua terra, saiu ele, a mulher e duas filhas, e aí Deus falou assim: não olha para trás, senão você vai virar uma estátua de sal, né? E vai virar uma estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Sobrou quem? Ló e as duas filhas. E as duas filhas, então assim, eles cresceram, essas meninas, elas cresceram num mundo totalmente pecaminoso, totalmente a par de Deus, né? Ló, lembrando que Ló era sobrinho de Abraão, e aí assim, eles viveram num lugar promíscuo, um lugar assim terrível. Por isso que Deus veio com a sua justiça e destruiu Sodoma e Gomorra.
Inclusive, existe um apelido, um xingamento, né? Quando uma pessoa é muito promíscua, ele é chamado de sodomita. Você já ouviu falar em sodomita, né? Xingar uma pessoa é chamar de sodomita. Você é tão promíscuo, você é tão sujo com pensamentos sexuais que uma palavra para essas pessoas é sodomita. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra estava mergulhado nessa promiscuidade. E aí então Ló sobrou com 2 filhas, e essas filhas cresceram nessa promiscuidade, e elas pensaram assim: puxa, a gente vai morrer sem descendente, porque só sobrou o pai e a gente. E aí o que as meninas fizeram? Elas embebedaram o pai, tiveram relações com o pai para terem filhos e acharem que isso ia servir para dar prosseguimento à descendência dessa família, e fizeram um absurdo desse, e aí nasce Amon de uma filha e Moabe da outra. E é desses filhos que vêm os moabitas e os amonitas. E a gente vê aqui que essa região de Moabe e de Amon se tornaram regiões muito grandes. E esses reinos, juntados com os meunitas, eles então se uniram para atacar Josafá num enorme exército. Versículo 3 e 4, né? A gente vê que Josafá, assustado, Josafá ouviu sobre esse grande exército. No versículo 3 da nova versão internacional fala alarmado, né? Na mensagem diz assustado, e numa versão mais antiga diz com medo, né? Então, quando Josafá ele teve essa reação, qual foi, quando ele se deparou com esse problema, qual foi a reação de Josafá? Josafá orou ao Senhor Deus eterno. Josafá buscou a ajuda do Eterno, né? Então essa é uma lição para nós hoje, né? Diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil, diante da doença, diante das brigas, diante de problemas financeiros, diante de problemas de crises emocionais, a nossa primeira reação deve ser orar ao Deus eterno, buscar ao Deus eterno. Queridos, que isso fique gravado na sua cabeça, que isso fique assim marcado na tua vida e no teu coração, que você lembre do que a gente está falando hoje aqui. No momento da dificuldade, que a primeira reação sua seja orar ao Senhor, buscar a presença de Deus, né? E aí, assim, uma coisa interessante, a gente acabou de ver no capítulo 19 que Josafá está fazendo o quê? Uma restauração judicial, uma mudança de cosmovisão humana para uma cosmovisão divina em relação a tudo. E aí quando Josafá se depara com esse grande exército, ele ora, ele busca e depois ele faz o quê? Decreta um jejum nacional. Isso aqui é muito legal, pessoal. Ele decreta um jejum nacional. É claro que não era obrigatório, né? E eu entendo que não é obrigatório, mas o rei, que é o líder, né, a autoridade desse povo, ele falou assim: vamos fazer um jejum nacional. E é interessante que, de uma certa maneira, isso nos lembra do nosso jejum de Páscoa, né, pessoal? Nosso jejum de Páscoa maravilhoso, né? Que eu achei que a gente fez no primeiro ano que eu cheguei na Igreja da Vila. Eu pensei assim: ninguém mais vai querer fazer esse negócio maluco, né? Ninguém vai querer mais fazer esse jejum maluco aí. Mas não, o pessoal parece que espera o dia do jejum, né? E aí eu vou escolher uma coisa e vou fazer um jejum. E cada ano que passa parece que o jejum fica mais fácil, né? A gente precisa criar um negócio mais difícil para jejuar, né? Então, assim, eu penso o seguinte, né? Que esse jejum, esse decreto do Josafá de um jejum nacional foi algo muito bom. Para quê? Porque isso mostrou que aquela reforma judicial acontecida no capítulo 19 se transformou em algo verdadeiro e praticável no capítulo 20. Você entende?
Aquela reforma judicial no capítulo 19 se tornou a prática do capítulo 20. Toda Jerusalém, toda Judá se prostrou diante do Eterno, e todos, os homens, as mulheres, as crianças, os bebês de colo, todos buscaram a ajuda do Deus eterno, né? Olha só que bonito, no meio da dificuldade, né? Eu oro para que a nossa igreja seja assim, que a nossa igreja seja uma igreja que diante da dificuldade nós não nos desesperemos, nós não sabe, não vamos reagir com medo, com desespero, com ansiedade, mas que a nossa primeira reação seja orar e buscar ao Senhor, nos colocar diante do Senhor, né? E confiar no nosso Deus. Esse jejum, né? Eu acho que um dia a gente pode conversar sobre o jejum, mas assim, eu entendo que o jejum, ele não serve, que o jejum ele não é um sacrifício que eu faço para ganhar alguma coisa, tá? Nunca pense que o jejum é um sacrifício que você faz para ganhar alguma coisa. Eu sei que tem gente que quando vai fazer um jejum, coloca algumas metas, alguns pedidos de oração. Ah, não, eu vou fazer um jejum para orar por uma pessoa que está doente. Mas o perigo disso, qual que é o perigo quando você faz isso, né? O perigo é você achar que o seu sacrifício de deixar de comer vai ter que fazer com que Deus seja obrigado a cumprir com aquilo que eu peço, entendeu? E aí assim, você transforma um jejum num controle remoto para controlar Deus e para ele fazer aquilo que você quer. E aí você jejuou errado, né? Então o jejum não pode ser usado dessa maneira. Você pode fazer o jejum e colocar uma causa para orar? Pode. Aliás, você deveria fazer isso todos os dias. Orar por uma causa, orar por um pedido, né? Ter os pedidos específicos na sua cabeça. Mas assim, você não pode achar que o sacrifício de jejuar vai ter que obrigar a Deus a fazer aquilo que você quer. Então, para pensar, isso está errado, não faça dessa maneira. Para que serve o jejum então? O jejum serve para a gente enfraquecer a nossa carne, para que a ação de Deus seja mais forte através da minha fraqueza. Lembra, eu sempre falo, né? Quando Paulo pegou aquele espinho na carne, ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Né? Então, quando nós jejuamos, nós estamos fazendo isso. Nós estamos ficando fracos para que Deus seja forte em nós. E foi isso que eles fizeram. Versículos 5 a 9 começa uma oração de Josafá. A gente vê aqui que é quase uma reclamação, né? Porque Josafá ele fala assim: você é o Deus eterno, Deus soberano de todos, tu és forte, poderoso, ninguém tem chance contra você. Tu expulsaste os moradores da terra prometida, e quando aconteceu algo ruim, as pessoas clamaram e te ouviram, né? É assim, de uma certa maneira, Josafá está aqui exaltando e glorificando o nome de Deus, mas existe um certo teor de reclamação também, né? De tipo, pô Deus, você é tão forte, vai deixar eu passar por um negócio desse, né? E eu acho interessante, pessoal, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na vida cristã. Deus não te livra das dificuldades. Deus está com você nas dificuldades. Existe uma diferença muito grande nesses dois conceitos. Deus, eu não quero ter problema, né? Ou você ora assim: Deus, quando eu tiver problema, que o Senhor esteja comigo e me dê sabedoria para eu sair dele, né? Você entende? Quando você resolve ir para um lugar, pegar uma estrada, não tem como você tirar os buracos da estrada. Você vai ter que passar pelos buracos, né? Então a nossa oração, é isso que eu queria que a gente pudesse pensar. A gente não ora assim: Deus, tira todos os problemas da minha vida. Não. A gente ora assim: Deus, quando eu tiver um problema, eu quero estar contigo, né? Quando eu tiver um problema, eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor esteja comigo. Versículo 10 e 11, 10 a 12, Josafá diz na tua oração assim: ó Deus, nós estamos agora num caos. Um grande exército está
vem contra nós. E ele até fala assim, né? Quando o povo escravo do Egito veio para a Terra Prometida, a gente desviou desse povo, né? Porque eu não sei se você sabe, pessoal, mas o percurso do Egito até a Terra Prometida dava para ser feito em uma semana. Dava para o povo inteiro chegar lá em uma semana. Por que eles demoraram 40 anos? Você já parou para pensar? Se você, claro, se você for em linha reta, dava para chegar em uma semana. Mas para o povo chegar do Egito, da escravidão, até a Terra Prometida, demorou 40 anos. Sabe por quê? Porque existe um processo de moldagem, um processo de transformação, um processo de santificação, para que a gente chegue onde Deus quer que a gente chegue. Se a terra é prometida, se ela é o nosso lugar definitivo, se o céu é o nosso lugar definitivo, a gente vai passar aqui na terra 90 anos, 98 anos, 75 anos, não sei quantos anos que a gente vai viver aqui na terra. Mas toda essa nossa vida é o deserto que a gente cruza para chegar no céu e na terra prometida. E aqui o Josafá está falando, pô Deus, a gente desviou o caminho ficou mais longo porque a gente não queria mexer com esses povos de Moabe e de Amon. E agora eles estão vindo contra nós e eles querem acabar com a gente. Versículo 13 é lindo, pessoal. Versículo 13 diz assim: todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Olha que bonito, pessoal. A gente pensa assim, né? Oração é só para adulto? Não. A gente tem que envolver as nossas crianças na oração também, né? A gente tem que mostrar com o nosso exemplo. Por isso que eu acho, sabe? Algumas reuniões nossas e alguns cultos da nossa igreja precisa fazer junto, sabe por quê? Porque as nossas crianças precisam ver a gente adorando a Deus. As nossas crianças precisam ver a gente orando e clamando ao Senhor. As nossas crianças precisam ver a gente chorando e falando, Deus me ajuda, que a gente está passando por uma dificuldade. E nós também, adultos, precisamos ver as nossas crianças adorando e glorificando a Deus. Por isso que o culto unificado, né, várias vezes na nossa igreja, nós temos o que a gente chama de culto unificado. É todo mundo junto, é as crianças, é os adultos, é todo mundo junto. Né? Para quê? Para que a gente possa colocar esse conceito nas nossas igrejas, esse conceito na nossa família, de que são todos que buscam, não é só alguns, são todos que buscam, né? E quando vem uma dificuldade, são todos que buscam, né? São todos que buscam, né? Vou fazer um comentário bem simples aqui, né? Esses dias aqui, eu e minha esposa, a gente estava conversando e fazendo um levantamento das despesas e vendo assim que o negócio estava ficando meio complicado, né? E aí, eu não sei, as nossas filhas estavam no quarto estudando, elas ouviram. Isso foi muito engraçado, isso foi muito engraçado. À noite, então, elas escreveram uma cartinha com um desenho de coração, toda bonitinha. Aí pegaram toda a mesada delas, colocaram no envelope e trouxeram para mim e para Débora e falaram assim, ó, mamãe, a gente quer dar isso aqui para vocês, porque a gente sabe que está tendo dificuldade e a gente quer deixar isso com vocês para vocês resolverem suas questões, sabe? Nossa, aquilo foi um negócio assim, quebrantar mesmo, só quebrantar do coração. E aí eu peguei a mão da Débora e a gente foi pro quarto das meninas, aí a gente sentou no chão e a gente explicou para elas assim, a gente está passando por dificuldade sim, mas vamos orar junto, né? Vamos buscar Deus junto, né? Vamos olhar para Deus e pedir para Deus ajudar, porque Deus é muito mais forte que a gente, né? E aí a gente sentou no chão e a gente começou a orar, e aí cada um fez uma oração. A Teté fez uma oração, a Yui fez uma oração, a Débora fez uma oração, eu fiz uma oração. E uma coisa muito engraçada, na mesma hora tinha vindo um menino da igreja Holiness, que ele fez uma oração, ele estava fazendo a devocional dele, e ele fez uma oração pela nossa família. E ele mandou o áudio da oração. E nessa oração falava assim, Deus, abençoa a vida do pastor Joel, da Débora, das suas filhas, que essa família te busque de todo o coração e que na hora da dificuldade
eles sentem junto e orem de mãos dadas. Olha que engraçado, pessoal. Aí eu vim na minha sala preparar o estudo, ouvi essa oração do Regis, voltei lá para o quarto e falei, meninas, vocês têm que ouvir isso. Aí o Regis faz essa oração, né? Então, assim, eu vejo que esse clamor e na hora da dificuldade, vamos orar todo mundo junto, né? Não pegue a causa só para você e fique trancado no seu quarto e fale assim, não, responsabilidade minha, eu que tenho que resolver isso aqui. Não, não é você que tem que resolver. Envolve as outras pessoas, envolve a sua família para que você ore pela provisão, você ore pela cura dos doentes, você ore por vencer as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais, as dificuldades, todas elas que tem nas nossas vidas, né? O versículo 13 para mim é muito especial. Aí no versículo 14 aparece o levita Jaziel, e esse levita Jaziel, ele movido pelo Espírito Santo de Deus, mais uma vez, olha só o Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa. E ele diz assim, ouçam todo Judá, e ouça o rei Josafá também, não fiquem com medo, não se preocupem, porque a batalha é do Senhor, porque a guerra é do Senhor e não de vocês. Amanhã vocês vão contra eles, né? Deus não falou assim, não precisa fazer nada aí que eu vou resolver. Não, vocês vão contra eles, façam a sua parte, e vocês encontrarão no fim do vale, e vocês não terão que levantar a mão, vocês verão o livramento. Não desanimem, não tenham medo, o Deus eterno está com vocês, né? Então aqui nessa palavra do profeta, ele está falando assim para cada um de nós, faça a tua parte. Qual que é a tua parte? Seja fiel ao Senhor, cumpra com seus compromissos, vá para a igreja, né? Participe, se você fez o compromisso de participar das devocionais, participa das devocionais, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, faça a sua parte, né? Na hora da dificuldade, faça a tua parte, que Deus vai fazer a dele, né? E é interessante a gente entender que Deus, ele está falando assim, olha, a guerra não é tua, a guerra é minha, né? Existe uma batalha espiritual que a gente não enxerga. Queridos, enquanto a gente está aqui fazendo a nossa devocional, enquanto a gente está aqui buscando ao Senhor e pedindo para Deus moldar as nossas vidas, a gente precisa entender que existe uma batalha espiritual, né, acontecendo nas nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 6, né, versículo 10, 11 e 12, diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? A batalha não é nossa. A nossa parte é buscar o Senhor, é nos prostrar diante do Senhor e clamar o nosso Deus. Olha só, voltando para 2 Crônicas 20, o versículo 18 e 19, olha só a atitude, a postura de um rei, né? No 18 e 19, ele diz assim, Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz, né? Então, antes da batalha, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. Durante a batalha, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. Depois da batalha, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor, né? Então aqui nesse capítulo, quando se fala de batalha espiritual, três coisas importantes, né? O comentário fala sobre três coisas importantes numa batalha espiritual. Três coisas. Primeiro, as promessas. Se apoie nas promessas. Quais são as promessas? A promessa de Deus sobre a salvação da sua vida. A promessa de Deus
para que quando você estiver numa dificuldade, Deus vai estar contigo. A promessa do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Mas quando eu estiver no vale da sombra da morte, ali Ele estará comigo também. A promessa de que Deus não nos abandonará se nós não abandonarmos Ele. A promessa de que Deus vai nos abençoar se nós formos obedientes à sua palavra. Primeira coisa que você precisa fazer numa batalha espiritual é confiar nas promessas do Senhor. A segunda coisa que você precisa fazer numa batalha é orar e se prostrar diante do Deus eterno, né? Invista na oração, invista a sua vida em oração. A oração é um negócio que é tão pouco visível, né? É tão assim, a oração, né? Na verdade, assim, sempre que a gente fala de igreja, a reunião menos visitada é a reunião de oração, não é verdade? O pastor vai pregar, uau, todo mundo vai. Vai ter louvor, todo mundo vai. Vamos orar. Só quem falou que mandou fazer a reunião que vai, né? Então, assim, a gente pensa assim que a gente precisa dar um valor maior para a oração. Ela é invisível, ela é assim, ela não é algo que você tem um impacto muito imediato, mas nós precisamos valorizar a oração, né? A primeira coisa que Josafá fez ao se deparar com uma dificuldade, oração, né? Nós precisamos orar, nós precisamos interceder uns pelos outros, nós precisamos buscar a Deus através da oração. E a terceira coisa que nós fazemos quando nós enfrentamos uma batalha espiritual, é o louvor a Deus, adoração a Deus. Nós precisamos adorar o Deus eterno, né? Voltando para Crônicas, então, o versículo 18 e 19, Josafate se prostrou diante do Senhor e eles começaram a louvar ao Senhor. Versículo 20 diz: confiem no Eterno e não serão derrotados. Creiam no profeta e creiam que Deus vai nos dar vitória. Versículo 21, Josafá falou para a equipe de músicos irem cantando na frente da batalha. Olha que loucura, né? Numa guerra, né? Você coloca o pelotão de fronteira, os caras mais fortes, né? Que tem a melhor mira, você coloca os mais resistentes na frente, porque eles vão ser a frente de batalha. E olha só a loucura de Josafá. Vamos colocar os músicos adorando ao Senhor na frente da batalha. O que significa isso? Significa que diante de uma batalha, nós precisamos, a coisa que nós temos que nos apoiar em adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glorificar o nosso Deus, dizer quem Ele é. Grande é o Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. E aí eles cantavam, essa equipe de músicos cantava: deem graças ao Eterno, o seu amor é leal, o seu amor não tem fim. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E eles ficavam cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Vamos todo mundo falar aí na sua casa? Vamos falar. Deem graças ao Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Que no meio da nossa batalha e no meio da nossa quarentena, sejam essas palavras que saem da nossa boca. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22 e 23. Enquanto cantavam, Deus fez emboscadas ao grande exército. Eles foram todos derrotados. Os amonitas, os moabitas, eles atacaram os moradores de Seir. Não sei o que esses moradores de Seir tinham de especial, mas eles já derrotaram esse grande exército antes de chegar para Josafá. E depois eles brigaram entre si e eles se mataram. Versículo 24 diz que quando o exército de Josafá chegou, todos já estavam mortos. Versículo 26, 25 e 26,
Eles saquearam todo o exército. Demorou 3 dias para pegar tudo aquilo que os despojos de guerra. Demorou 3 dias. E aí no 4º dia, o que eles fizeram? Se reuniram em Beraca, num lugar que é chamado de Vale da Bênção. E eles fizeram o quê? Uma festa e começaram a louvar ao Senhor. Versículo 27 e 28. Depois eles voltaram com Josafá numa grande festa, tiveram uma vitória espetacular, entraram no templo e louvaram ao Senhor. O louvor está antes da batalha, o louvor está no meio da batalha, o louvor está depois da batalha. Versículo 29 e 30. Os povos vizinhos ficaram sabendo e não atacaram mais o reino de Josafá. 31 a 33. Assim foi o rei Josafá. Começou a reinar com 35 anos, reinou 25 anos e fez o que agrada ao Senhor. Porém, ele não eliminou todos os altares dos ídolos, né? E o povo também não se dedicou totalmente a Deus, né? Claro que a gente está olhando o capítulo 20 como um feito maravilhoso, mas a gente sabe que não houve uma entrega 100% para Deus desse reinado de Josafá. E aí a gente começa o capítulo 21. Então, o capítulo 21 começa dizendo: Josafá descansou com seus antepassados, foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão foi o seu sucessor, né? E a gente vê que houve então a sucessão, agora é o rei Jeorão, que se torna o rei de Judá. Diz aqui que o Jeorão tinha vários irmãos, né? E esse Jeorão então fez aquilo que desagrada ao Senhor. Ele já começou matando os irmãos, porque eles eram possíveis sucessores do trono, então ele matou os seus irmãos. Jeorão começa o seu reinado em pecado total, né? E ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e ele seguiu os reis de Israel, que eram todos idólatras, que eram todos pecadores assumidos, e ele casou com uma descendente de Acabe. Mais uma vez, né, o nome Acabe aqui se torna não só uma pessoa, mas o inimigo de Deus, né, das coisas que agradam ao Senhor. E aí diz que essa mulher, né, Atalia, se eu não me engano o nome dela, essa mulher ela influencia o rei Jeorão ao ponto dele se desviar completamente do Senhor, né? Porém, a descendência de Davi, Jeorão era descendente de Davi, a descendência de Davi, Deus não decidiu acabar com todos, mas manteve essa chama acesa, a chama de Davi acesa através de Jeorão, né? Versículo 8 até o versículo 11, a gente vê que o povo de Edom se rebelou contra Jeorão, o domínio de Judá. A região de Edom tentou ordenar o seu próprio rei, e eles atacaram Jeorão, mas eles foram derrotados. Então o rei Jeorão teve uma vitória. A razão porque Edom se colocou diante do Jeorão foi porque Jeorão abandonou o Eterno e construiu altares de deuses pagãos no monte de Judá e levou o povo a se desviar do Eterno, né? Uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, né, como que o povo, né, ele é influenciado pela liderança, né? Então assim existe assim, e aí eu vejo, né, a responsabilidade de ser líder, né? Todo mundo, eu vejo um monte de gente querendo ser líder, mas assim, o pessoal não faz ideia do tamanho da responsabilidade que é ser líder, né? Ser líder é uma responsabilidade muito grande, porque o ser líder acaba influenciando o povo, né? Toda vez que a gente vê o rei buscava o Senhor, o povo era influenciado pelo rei. O rei andava nos caminhos errados, o povo seguia os caminhos do rei, né? E Edom foi um remanescente que tentou lutar contra esse rei que abandonou o Eterno, mas eles perderam, né? Versículo 12 a 15, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias. Olha só, repreensão do profeta Elias, aquele rei que
proclamou muitas palavras na época de Acabe. E Elias, a carta diz: já que você não seguiu o caminho do seu pai Davi, como o seu pai Josafá, e como o Asa também, o rei Asa, e imitou os reis de Israel, o Eterno castigará com uma peste que atingirá as mulheres, e você terá uma doença no intestino dolorosa e humilhante. Versículo 16 a 20, o castigo começou com uma invasão. O Eterno incitou os filisteus e os árabes, que invadiram Judá e saquearam os bens do palácio, levaram as mulheres e as crianças, mas Acasias, o filho de Jorão, foi poupado, e o Jorão foi gravemente ferido, e essa doença, né, diz os comentários, eu não tinha noção disso, mas diz que os comentários dele que a doença no intestino era tão grave que as coisas saíram para fora, as entranhas saíram para fora do corpo de Jorão, e termina dizendo o seguinte, que ninguém chorou a morte de Jorão, né? Isso me faz lembrar a ideia de que o Jorão se tornou uma pessoa esquecida, né? Eu lembro que eu falei para vocês, ninguém é insubstituível, mas todos temos que ser inesquecíveis, né? Você é substituível na sua posição. Uma pessoa pode substituir a sua posição, mas o que você precisa ser? Inesquecível. Inesquecível em que ponto? Em que tudo aquilo que você faz são coisas que vieram do Senhor e através do Senhor, e todas essas coisas que o Senhor fez através de você vai tornar você uma pessoa inesquecível, né? E Georão foi uma pessoa esquecível. Todo mundo esqueceu de Georão e ninguém chorou a sua morte. Uma coisa interessante assim que eu passei quando eu estava saindo da igreja coreana, né, e vindo para a Metodista Livre da Vila Mariana, alguém falou assim para mim. Eu perguntei para um pastor que era meu mentor, e eu falei assim, como que eu sei se eu tô saindo de lá é de Deus ou não, né? E ele falou assim, Joel, se quando você sair de lá as pessoas chorarem, né, é porque você está fazendo, tudo que você fez naquela igreja, né, foi coisas de Deus, eles choraram por você, né? Mas se ninguém chorar, Joel, fica lá mais um pouco, porque o que você fez foi tudo carnal e tá na hora de você buscar a Deus. Ou seja, né, eu entendo o seguinte, que a igreja, de uma certa maneira, ela enxerga, né, a dedicação da pessoa, tudo aquilo que Deus fez através daquela pessoa, e perder essa pessoa é doloroso, né? E sai lágrima e chora. Mas se aquela pessoa teve influência nenhuma, né? Essa pessoa não fez diferença nenhuma, só trouxe confusão, só trouxe discórdia, e essa pessoa sai, ninguém nem chora. Aliás, faz até festa. Né? Então, assim, eu entendo que nós precisamos, sim, ser pessoas inesquecíveis. Não seja esquecível como rei Jorão, mas seja inesquecível como rei Josafá, como rei Asa, como rei Davi, que fizeram aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Muito bom, meus irmãos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Nenhuma dúvida? Pode acrescentar alguma coisa? Tá bom. Então vamos lá, vamos terminar então nossa devocional de hoje. E amanhã tem mais. Tinha música até hoje, tá? Amanhã já não tem mais música. Se alguém quiser escolher, vocês falam. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado pela tua palavra que nos repreende. Tua palavra que faz a gente enxergar o nosso pecado.
Tua palavra que nos ensina a buscar do Senhor nos momentos de batalha, de ansiedade. Deus, que a nossa reação diante da dificuldade seja como Josafá, que se apoiou em tuas promessas, que buscou ao Senhor em oração e que louvou e adorou ao Senhor com música, com adoração ao Senhor. Pai, que as nossas vidas sejam assim, que nós possamos adorar a Deus, glorificar a Deus com tudo aquilo que o Senhor é e que nós possamos viver de uma forma que agrada aos teus olhos. Transforma a nossa cosmovisão, que a nossa cosmovisão não seja a cosmovisão humana, mas seja a cosmovisão do Senhor em nossas vidas, que nós possamos enxergar com os olhos da tua justiça, com os olhos da tua palavra, que todas as situações da nossa vida nós possamos olhar com os teus olhos. Deus, nós queremos viver de uma forma excelente ao Senhor, mas ajuda-nos a não julgar o nosso próximo com essa perfeição e com essa excelência, mas que os nossos olhos enxerguem como o Senhor enxerga. Te agradecemos pelo dia de hoje e louvamos o teu santo nome por tudo que o Senhor é para nós. Orando, agradecendo e te pedindo tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Estava pensando aqui, já que Josafá começou louvando ao Senhor, louvou no meio, vamos terminar com louvor também? Né? De repente, seja interessante a gente fazer isso. Vamos cantar grande ao Senhor, né? E declarar quão grande é o nosso Deus. Amém? Grande é o Senhor. Essa música está escrito lá no Salmo 48, sabia? O Salmo 48 é essa música. Grande é o Senhor. Vamos cantar junto. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs queridas. Tenham um ótimo dia. Que o Senhor acompanhe tudo que você fizer hoje. Deus abençoe. Tchau, Amém. pessoal. Tchau, até amanhã.